Eu quero fazer uma outra leitura conosco hoje. Jesus, ele convida aquele povo a participar de um processo. Processo este que até a sua Santíssima Mãe participa. Ele sendo Deus, ele sendo onisciente, ele sabia das coisas que ali estavam acontecendo, mas ele se permite e permite a sua Santíssima Mãe que vai até ele e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Isso também faz parte do processo. Processo esse que nos alcança. Jesus, ele estava no tempo, mas o Senhor excede o tempo, porque ele é o Senhor do tempo. Então, o Senhor ali naquele momento, ele pensava também em nós, para dizer para nós com certeza e convicção: podem contar com a minha mãe. Porque se ele estivesse lá na festa, logo ele percebeu, não tem vinho, pronto. Quantas pessoas seriam impactadas com este milagre? As pessoas nem saberiam que tinha acabado o vinho. Mas o Senhor, ele precisa nos alcançar, e o processo nos alcança, e é no processo que o Senhor vai trabalhando a nossa história. Imagina aqueles homens, ao ouvir de Nossa Senhora: faz tudo o que o meu filho te disser. Aí ele diz: enche de água. Aí aqueles homens vão lá, enchem aquelas talhas d'água. Aí ele diz assim: agora pega e leva até o mestre de cerimônias. Quando foi que transformou água em vinho? Já pararam para se perguntar? Quando que transformou? Jesus chegou na beirada da talha e disse, ele só diz: enche e leva. Quando que a água transforma em vinho? No caminho, no processo. Ele precisava desse tempo. Eu quero que vocês cheguem à conclusão comigo de que Jesus, ele não precisa de nada. Ele não precisa de tempo, ele não precisa de talha, ele não precisa de água, ele não precisa de homens carregando, eles não precisam de absolutamente nada. Mas ele quis fazer com que toda aquela situação participasse com ele, para que ele pudesse, no processo, transformar a água em vinho? Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. O que é transformar água em vinho para ele? O processo maior que aconteceu ali foi o processo de transformação, mas não da água em vinho, mas do coração daquelas pessoas que foram alcançadas por aquele milagre, dentro do processo. Imagina aqueles homens: enche d'água, enche d'água, enche d'água, agora vamos levar. Quando chegou lá, o cara tira um bocadinho e prova e fala: rapaz, eu já experimentei vinho bom, mas esse aqui é inigualável. Aí os caras: hã? Você imagina aqueles homens sem estar entendendo? Água agora é vinho, mas fui eu que enchi. Ninguém pode dizer para mim que não fui eu. Fui eu. Pare e pensa como é que foi a chegada da imagem. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe de Jesus e nossa. Veio um anjo voando e falou: colonos de Aparecida, aqui de São Paulo, toma essa imagem. Foi assim? Teve um processo. Os caras pegaram o barco, entraram no rio, jogaram a rede, aí veio o corpo. O corpo sem uma cabeça, de que serve? Aí eles jogam de novo. Quem já passou pela Dutra, quem já viu o Paraíba do Sul, não é um córregozinho não, é um bitelo de um rio. Aí você joga a rede e vem a cabeça desse tamanico. Aí, essa imagem é oficial, é do tamanho. Olha o tamaninho dentro da rede. Aí eles pegam e falam assim: opa, calma aí,
Veio o corpo, agora veio apareceu Nossa Senhora da Conceição, que apareceu. Então ela é Nossa Senhora Aparecida, dentro de um processo. Aí aquela imagem foi colocada lá na casa de um deles. Foi um se achegando, foi outro se achegando. Aí o povo foi rezando, foi acontecendo uns milagres. Depois vocês estudem, leiam lá. Não vou ficar aqui falando, porque senão muito tempo, né? Mas depois vocês vão lá pesquisar os milagres que sucederam à aparição. Era numa casa. Aí vamos levar a imagem, bota num lugar maior. Hoje a maior basílica mariana fora de Roma. Olha isso. Você vai hoje, você chega lá naquele mundo, você olha aquela bitela daquela igreja, você fala assim: mãe de Deus e nossa. Você tem uma experiência, você nem chegou para rezar. O ônibus para 4h30 da manhã, você está com uma olheira desse tamanho, dormiu mal a noite toda, não é verdade? Quando você sai naquele lugar, você é impactado. Você olha para aquela magnitude e você fala: meu Deus do céu. Parece que a gente respira assim, parece que a gente está respirando o céu, porque nosso Senhor habita aquele lugar. Mas há 300 anos atrás não tinha nada. Aí os pescadores saíram, foram pescar, pegaram a imagem, levaram para casa, e o processo continuou a acontecer. Quantas pessoas passaram por aquele lugar até hoje? Quantas vidas transformadas, quantas conversões, quantas curas, quantos milagres. E não é Nossa Senhora quem faz, não. Temos que falar isso. É o filho dela. Foi ele quem disse: enche de água e leva para o mestre. Mas é ela quem intercede. Tem gente que ainda não entendeu isso. Nossa Senhora não quer tomar o lugar do filho dela. Ela não quer disputar poder com ele. Não, ela só vai lá e diz assim: meu filho, eles não têm mais vinho. E o vinho aqui é o sinal da vida feliz, porque a palavra diz que o vinho alegra o coração. Então, quanta gente chega naquela basílica com as talhas cheias d'água, de problemas, de enfermidades, de doenças, de infidelidades, de humilhações. Pessoas que chegam naquela basílica com as talhas transbordando d'água, e a água aqui é o sinal do problema. A água na palavra é o sinal do problema. Claro, teve lá o batismo de Jesus e isso não significa problema. Mas na palavra de Deus, quando a água ela se apresenta, é sinal de dificuldade. O mar que o povo teve que passar a pé enxuto, mas antes o mar estava fechado. O dilúvio antes que caiu e quem não entrou na barca ficou pelo caminho. Os problemas que a água, a tempestade que assola aqueles homens e que Jesus dá uma ordem e ela para. Então na palavra de Deus a água é um sinal de dificuldade. Quantos homens e quantas mulheres ao longo destes muitos anos, décadas e séculos, não chegam à Aparecida carregando as suas talhas cheinhas d'água, e porque se encontra com a mãe, mas com o filho, essa água é transformada em vinho. O problema dá lugar à bênção, ao milagre. Mas o milagre acontece dentro do processo. E precisa ser assim. Sabe por que precisa ser assim? Porque nós só vamos aproveitar bem quando nós nos preparamos para aquilo. Pare e pensa na sua história. Tudo daquilo que você se preparou, você aproveita bem. Você pode receber algo muito bom, mas se você não está preparado para aquilo, você não consegue aproveitar aquilo. Então Deus usa o processo, não porque Ele precisa de tempo, não porque Ele falou: rapaz, eu vou mandar esses homens levar essas cumbucas cheias d'água,
porque eu não vou conseguir transformar tudo aqui não. Então, enquanto eles vão andando, eu vou transformando, não foi por isso. Porque ele sabia que aquele processo transformaria a vida daqueles homens. Pedindo a Deus uma direção para essa homilia, o Senhor trazia ao meu coração São Paulo na carta aos Romanos. Romanos 5 diz assim, a tribulação produz a paciência, e a paciência comprovada produz a fidelidade, e a fidelidade produz a esperança. Paciência, fidelidade e esperança. E a esperança, continua Paulo, não decepciona, porque a nossa esperança não é um sentimento. Eu estou sentindo que vai dar certo. Não sinta nada. Eu tô sentindo umas energias positivas. Acorda! Você não trabalha na companhia de eletricidade. Nós não sentimos algo, nós experimentamos a presença de alguém. É esse alguém que é a nossa esperança. E a nossa esperança chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te fazer uma pergunta para terminar. Quando foi que Jesus falhou? Fala para mim. Quando foi que Jesus falhou? Quando foi que Jesus falhou? Você acredita que vai ser na sua vida a primeira falha de Jesus? Está gabaritando até agora, acertando tudo, Tu acredita de verdade que você vai ser a primeira falha? Não dá. É impossível dar errado. Não dá, não vai dar. Mas sabe qual é o nosso problema? E por que nós incompreendemos o Senhor? Porque a gente não quer no tempo dele, do jeito dele. A gente quer no nosso tempo, do nosso jeito. Imagina se o noivo chegasse assim e falasse assim: não enche talha nenhuma não, já deixa na jarra. O milagre acontece no processo. Tribulação, paciência. Paciência, fidelidade. Fidelidade e a esperança não. Esse é o nosso papel. Você está em que fase do processo? Aí é com você. Eu não sei. Eu não posso dizer para você. Você está no início da festa, ainda tem vinho. Você está já na hora que o vinho já acabou. Você já está na hora que os caras estão levando a talha. Ou você já chegou na hora do vinho novo? Eu não sei. Mas esse é o processo. Processo esse que nós temos que permanecer firmes. E, me permitam ainda dizer, rezar. O problema nosso é que no meio do processo a gente para de rezar. Se parou de rezar, não acontece, não é porque ele não quer fazer. Não acontece porque eu larguei a talha no meio do caminho e voltei. Ele disse: apresenta a talha ao mestre de cerimônia. É preciso levar a talha. E levar a talha chama-se oração. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de oração, a água não vai transformar em vinho. Não porque Deus não quer, é porque você largou a talha no meio do caminho. E quantas vezes, queridos, a gente larga a talha no meio do caminho? Ih, padre, eu acho que eu larguei. Volta e cata a talha. Largou a talha da sua casa? Volta e cata a talha. Largou a talha do seu matrimônio? Volta e cata a talha. Parou de rezar pelos seus filhos? Volta e cata a talha. Parou de rezar pelo emprego que você está pedindo a Deus? Volta e cata a talha. Não adianta largar a talha no meio do caminho.
E me permitam ainda dizer, porque hoje nós celebramos a Virgem Santa, a padroeira da nossa nação. Parou de rezar pelo Brasil? Volta e cata a talha. Você não vai mudar o Brasil pela força do seu braço. Você não vai mudar o Brasil pela força do seu discurso inflamado, chato na internet. Não vai. Você vai mudar o Brasil rezando por ele, voltando e catando a talha. Deus, tem muito tempo que eu não rezo pela nossa nação, e hoje eu vou rezar pelo Brasil. Porque quando aqueles primeiros homens chegaram, eles encravaram uma cruz nesse lugar e eles chamaram esse lugar de Terra de Santa Cruz. E por causa de nós, cristãos, que não estamos rezando, parece que hoje essa terra não é mais a terra de Santa Cruz, mas porque é uma promessa de Deus. E a palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus, volta e cata a talha e continua rezando pela nossa nação. Padre, mas parece que não tem jeito. Tem jeito. No terceiro dia o sepulcro ficou vazio. Tem jeito. Mas nós não vamos mudar o Brasil pela força do nosso discurso inflamado. Nós vamos mudar o Brasil pela força da nossa oração, que alcança o coração da Virgem Santíssima, e ela apresenta a nosso Senhor Jesus Cristo. Reze pela nossa nação, para que essa terra fecunda, de tantos frutos, de tantas riquezas, tenha se transformado numa terra manchada de sangue, onde o ventre materno, o lugar mais seguro que existe no mundo, se transformou numa sala de morte, numa sepultura. E a gente não tem rezado pela nossa nação. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta ficar levantando bandeiras. Eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Não adianta. A nossa bandeira tem a cruz de Cristo, a cruz redentora de nosso Senhor. Volte a rezar pelo Brasil, porque se você não rezar pelo Brasil, sabe o que vai acontecer? Escuta o padre: você vai pecar gravemente, porque você vai desejar mal, você vai desejar a morte, você vai desejar um monte de desgraça para um monte de gente. E quantas vezes somos nós a desejar estas coisas? Eu estou na fila. Ou a gente reza, ou a gente peca. Não larga a talha no meio do caminho. Mas, padre, eram muitos litros d'água. Respira e continua carregando a talha. Hoje, dia das crianças. Rezem, queridos, pelas nossas crianças. Reza pelas suas crianças, para que Satanás não envolva os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos com ideologias nefastas, com costumes desgraçados, com ideias contrárias ao Evangelho. Ore hoje é dia das crianças. Talvez elas estejam esperando um grande presente. Senta do lado dela hoje à tarde e joga um jogo que tu fazia quando você era criança. Elas nem sabem. As crianças nem conhecem. Fala com elas assim, vamos brincar de pique-esconde? É em qual aplicativo? Elas vão perguntar. Vamos correr um pique-bandeirinha? Ah, padre, eu não tenho mais idade. Senta do lado e conta a história para ela. Eu aposto que se tu contar quando tu era criança, das coisas que você fazia, não fala as besteiras que você fazia não, pelo amor de Jesus, mas das brincadeiras que tu fazia, dos piques que você corria, dos sustos que você... Faça isso. O brinquedo que você vai dar hoje, não tem problema dar brinquedo não. No dia 12 do ano que vem, já virou sucata. Talvez nem vai estar na sua casa, mas o sentar do lado e falar assim: nossa, a minha mãe falou para mim que quando ela era criança ela brincava assim, 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 assim. Papais queridos, vão inventar brinquedo com os filhos de vocês? Ah, padre, eu não sei. Claro que sabe. Nunca fez um paraquedas de sacola de mercado?
Nunca fez bolinha de gude de barro? Nós éramos artesãos, querido, pelo amor de Deus. Eu com 10 anos eu era artesão. Eu fazia bolinha de gude de barro, jogava na fogueira, fazia uma fogueirinha em casa. Aí aquele barro cozia e ficava duro e a gente jogava. Pelo amor de Deus, com 10 anos eu era artesão. Vai inventar um brinquedo com a sua criança. Vai lá na cozinha, cata uma meia dúzia, a lata de leite, fura. Lembra disso? Lá, lembraram? Botava um trem de cada lado, você ia assim, ó, tomava um tombo, não quebrava o tornozelo, porque o anjo da guarda segurava. Arruma uma ripa, bota dentro de uma lata assim, lembra que a gente ficava fazendo? Eita, o nosso anjo trabalhou demais. O anjo dessas crianças está tudo gordo hoje, fica tudo sentado o dia inteiro. O anjo da guarda dessas crianças é desse tamanho, que não gasta caloria. Os nossos anjos, os bichos corria, voava, e agarrava um aqui, segurava outro a colar, e quando via estava empoleirado em cima do galho. E vai me dizer que quando você era pequeno você ganhou o videogame da época? Besteira, não tinha nem televisão dentro da tua casa. Se tinha, parabéns, na minha não tinha. E tem alguém traumatizado aqui? Meu Deus do céu. Os tempos são outros, é verdade. A rua já não é mais tão rua como era antigamente. A gente entende disso tudo. Hoje talvez você até conseguiu sair de onde você morava. Hoje você mora num prédio. Desce, cara, vai correr com aquela... Padre, eu não aguento correr, deixa correr. Padre, mas o senhor não estava fazendo uma homilia? Agora o senhor está falando de como criar os meus filhos? De forma nenhuma, quem sou eu? Onde já se viu eu querer ensinar o padre a rezar missa? Mas eu estou dizendo para você, seja a referência dessa criança. Sabe por quê? Porque se você não for, os tiktokers vão ser, fazendo reverso. Já viu o reverso? Pede para uma criança fazer um reverso. Você não sabe o que é reverso, sabe? Não sabe, viu? Pede para o seu neto de 3 anos fazer. Faz um reversinho para a vovó. A criança vai fazer. Se você não for a referência dessa criança, esses TikTok, a cabeça de vento, vão ser youtuber que não ensina nada, porcaria, só ensina besteira. Eles que vão ser a referência. Essas cantoras que rebolam, seminuas, prostituídas, são elas que serão a referência das filhas de vocês. E só Deus e o padre sabe. E não estou falando o padre Julinho, não. Estou falando os padres. Só Deus e nós sabemos o que nós ouvimos desses adolescentes. Outro dia eu ouvi de uma moça: padre, sabe por que eu estou fumando maconha? Porque o meu pai e minha mãe, eles não falam comigo. Aí eu comecei a fumar maconha, agora eles brigam comigo. Olha isso, tem noção? E eu estou falando isso, meu povo, dentro da missa, tá? Acreditem em mim. Padre, eu fumo maconha para o meu pai e para minha mãe brigar comigo, porque aí eles olham para mim. Conseguem compreender o nível de ausência? Mas olha o paradoxo, olha o contraditório. Existe uma ausência gigantesca na vida dessas crianças e desses adolescentes e jovens. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe estão muito ocupados trabalhando para dar uma boa educação. Padre, mas então eu não tenho que trabalhar? Tem. E quem sou eu para mandar na sua casa? Eu não sei o tanto de boleto que você paga. Jamais eu vou aqui para mandar na sua casa. Mas olha que contraditório. Estão deixando as crianças soltas com um rombo na parte mais importante, que é a formação de caráter. Porque está indo trabalhar, porque quer dar a melhor escola, o melhor ensino, o melhor idioma, o melhor intercâmbio. Só que o que importa dar tudo isso para uma pessoa fragmentada? Não estou querendo te ensinar a educar teu filho, nem dizer que você tem que sair do trabalho, ou quem sou eu? Mas eu estou dizendo como alguém que tem autoridade porque escuta. Vi um vídeo dia desses. Botaram os pais e depois as crianças. E a pergunta era a mesma: se você pudesse escolher alguém, qualquer pessoa no mundo,
para você ter um jantar, quem você escolheria? Os pais todos falaram pessoas conhecidas, ricas, cantores, astros de Hollywood, todos os pais. A maioria das crianças falaram: meu pai e minha mãe. Com quem que você queria jantar? Gente, é jantar, e jantar é todo dia. Os filhos disseram: meu pai e minha mãe. Aí depois mostraram isso para os pais. Parece que faz assim na cabeça, ó. Dá um clique. Parece que fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Trabalhe, dê a melhor educação, coloque nos melhores cursos, mande fazer os melhores intercâmbios, pague os melhores esportes. Mas ser pai e ser mãe, só você pode ser. Ninguém mais pode ser. Nem o professor mais gabaritado, nem a professora mais incrível pode ser pai e mãe do seu filho. E no fim de tudo, as nossas melhores lembranças quando crianças eram de dentro da nossa casa. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas privações, mesmo quando não tinha muito brinquedo, obrigado, ou quando a comida não era tão boa, mesmo quando, até mesmo dentro da nossa casa, a paz não era algo rotineiro. As melhores lembranças que nós temos é dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, queridos, volta do início. O milagre acontece no processo. Vou falar baixinho e vou acabar. Essa criança que está dentro da sua casa, ela está num processo de crescimento. Não se ausente não, porque se você ausentar, fica um espaço vazio, e aí vem alguém e ocupa aquele espaço, e aí aquele processo que deveria ser lindo e produtivo se torna desastroso. O melhor presente que você tem para dar para o seu filho, filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha, é a tua presença. Eu fiz algo ontem que eu esperei. Liguei para minha irmã e disse: você vem para casa? Ela falou: vou para participar da missa. Falei: então tá bom, eu vou te esperar. Ontem eu fui numa loja dessas de doce, comprei um monte de doce para dar. Não vou falar muito não, senão vai quebrar o processo. Só que eu esperei a minha irmã, porque eu queria que as minhas sobrinhas participassem. Porque eu tenho certeza que aquilo que a gente viveu ontem ficou marcado. Botei um monte de doce assim, nos potes, ao longo do móvel assim, e a gente ia fazendo. E vai e coloca e toma doce, vai e coloca e toma doce, vai e coloca e toma doce. 11h da noite a gente estava fazendo, sacando doce. Que processo gostoso. E a pequenininha vai e pode, e não pode, e vambora, e a outra vambora, e em sacar doce. Processo. O milagre acontece no processo. Feche um bocadinho os seus olhos. Apresenta para Jesus agora, pelas mãos de Nossa Senhora, os processos que você tem passado, os processos que você tem vivido, os processos na sua casa, os processos no seu matrimônio, os processos com os seus filhos, os processos na sua saúde, na sua vida profissional. Apresenta para Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é capaz. Eu sei que o Senhor pode transformar a água em vinho. Eu sei que o Senhor pode transformar toda dificuldade em bênção, em alegria. Por isso, Senhor, nós queremos apresentar as talhas da nossa vida pelas mãos de Nossa Senhora, para que o Senhor, no seu tempo, do seu modo, realize um milagre. E todo problema, Senhor, e toda escassez vai se transformar em bênção, em bonança, porque o Senhor
é Deus Todo-Poderoso e é capaz de realizar todos os milagres na nossa vida. Apresente a Jesus todas as talhas da sua vida que precisam ser transbordadas de água, para que o Senhor possa transbordá-las em vinho novo.